Opa, e aí pessoal, beleza? Proteino aqui, e hoje eu vim fazer o vídeo review desse carinha aqui, do Ajax AJ 159 Pro, né? Que é um mouse que eu andei testando durante uma semana pra tá podendo aí falar com vocês se eu gostei e tá dando uma review completa aqui sobre esse carinha. Opa, recadinho extremamente rápido aqui. Eu vou estar fazendo um sorteio desse mousepad aqui da Youkin do AliExpress. Quando o canal atingir 300 inscritos, eu vou estar fazendo um vídeo divulgando aí o link do sorteio desse mousepad. Então, se você quiser participar, se inscreve aí, porque obviamente vai ser pra inscritos. E ativa o sininho aí pra você não perder o vídeo, que vai estar o link do sorteio lá, tá? Então é isso, e continue aí o vídeo, falou. Bom, primeira coisa, vamos falar do shape dele, que é um shape... Já é um shape meio conhecido, é um shape igual do Ninjutsu Sora, ou também, né, como o do Dragonfly R1, né, Dragonfly não, do VXZ R1. Então, ele tem essa semelhança com esses shapes, o que torna ele, assim, um shape perfeito para quem utiliza a pegada claw. Esse mouse, ele tem essa parte aqui de trás mais avantajada para que você consiga encaixar a sua palma da mão. E assim você tem um apoio melhor ali para conseguir utilizar a pegada claw. Além disso, ele também tem essas curvas aqui, né, na lateral, que você consegue encaixar certinho o dedo, o polegar e os outros dedos aqui você consegue encaixar nessas curvaturas para ficar extremamente confortável. Que foi o que justamente, né, eu senti aí durante o uso dele. Um shape extremamente confortável para pegada claw mesmo. Para pegar a fingertip também você consegue utilizar nesse mouse, caso você tenha uma mão um pouco maior, uma mão média, pequena assim como a minha, até dá pra utilizar, mas eu acho que um mouse ainda menor faria mais sentido nesse caso. Mas pra mãos médias, né, ele é um ótimo mouse. Pra mão pequena também, você pode arriscar utilizar ele aqui também, ele não é um mouse grande, então acho que vai mais da preferência de cada um. Mas a minha mão aqui tem, eu acho que eu medi esses dias, uns 17/9, e nesse mouse aqui ficou perfeito. Bom, além disso, ele é um mouse bem leve. A Jazz diz que ele tem 56 gramas. Não é o mouse mais leve possível, hoje em dia, pro padrão dos mouses custo-benefício que estão sendo lançados. Tem mouses aí abaixo de 50 gramas, porém ali no uso você não vai sentir que ele é pesado ou que tem algum incômodo aí por conta do peso dele. 56 gramas ainda é um peso muito bom, então ele continua sendo sim um mouse leve. O único ponto negativo, né, do peso dele aqui é a distribuição de peso dele. Vou tentar demonstrar aqui um pouco. O peso dele ele é mais concentrado na parte aqui de trás. Você pode ver que ele dá uma caída para trás. Provavelmente é por causa da bateria, né? Que deve ficar aqui nessa parte de trás. Então, você acaba sentindo isso, mas também, pelo menos pra mim, eu não senti que isso atrapalhou ali na performance, no uso dele, pra movimentar ele ali em cima do mousepad. Ao não ser que você, sei lá, você tenha costume com o mouse extremamente bem balanceado, ou que você queira um mouse bem balanceado, com esse aqui você não vai sentir ali que o desbalanceamento dele, assim, né, tá atrapalhando. Esse mouse aqui também, ele tem uma bateria de 400 mAh, que, assim, durante o meu uso, ele tava durando aí cerca de 3 dias, usando o dia todo. Porém, eu sou meio burro e eu acabei só testando ele com 2K de polling rate a todo momento, jogando ou utilizando pra internet mesmo. E eu tinha colocado no modo de desempenho, onde ele gasta mais bateria. Então acredito que se você colocar 1K de polling rate aí, e só subir na hora de jogar, e colocar ali também no modo de com economia de bateria, ele vai durar muito mais, porque 400 mAh de bateria é uma bateria muito boa. Então acho que se no meu uso ali durou cerca de 3 dias com o desempenho dele ali no máximo, pode ser que ele dure 5, 6, até 7 dias, você fazendo um uso moderado dele também, né? Porque como eu disse, eu uso durante absolutamente o dia todo. Eu só paro de usar na hora de dormir. Então, no uso mais moderado vai ser uma bateria que vai durar muito. Porém, também aqui a gente tem a dock de carregamento. Nos dias que eu tava utilizando, eu não tava utilizando a dock, né? Eu tava usando ele até acabar a bateria, pra aí sim eu carregar. Mas aqui você pode usar durante o dia, e à noite você deixa carregando, ou sei lá mesmo, se você vai usar de manhã, você deixa carregando pela tarde. Enfim, de toda forma, você utilizando a dock de carregamento vai ser muito difícil a bateria dele acabar. Fora isso, tem o cabo também, né? Que se acabar, você ainda consegue utilizar ele carregando pelo cabo USB-C. E falando da dock, né? Essa daqui é uma dock que eu achei bem interessante, eu gostei bastante. Ela vem com os pezinhos aqui embaixo para não escorregar. Porém, eu não tirei aqui o adesivo do pezinho. Só com o peso dela, eu consegui deixar ela firme aqui, ó. Ela fica firme em cima do mousepad. Além disso, ela tem uma parte magnética aqui, né? Que é pra você conseguir colocar com mais facilidade o mouse nela. O mouse também tem a parte do magnetismo dele ali, né? Pronto. E aí você consegue encaixar ali facilmente o mouse em cima da dock. Além disso, ela tem essa luz RGB também, que você pode mudar.
Você não consegue personalizar, por exemplo, via software, colocar a cor que você quer, mas ela tem outras opções de cores aqui, de outro RGB. Ó, aqui a gente tem uma outra opção, e aqui você consegue ir mudando as cores que você quer. Inclusive você consegue também desligar o RGB dela, caso você queira. Um outro ponto interessante dessa dock é que ela é o dongle 8K do mouse. Então esse mouse não vem com receptor, é separado, né? O receptor dele é a dock. Então para você utilizar ali o 2.4 GHz, você vai precisar tá com a dock em mãos, né? Ela é conectada no computador para você conseguir conectar o mouse na função sem fio por ela. Porém, caso você precisar sair e levar o mouse, ele também tem a função Bluetooth. Então, caso você não quiser levar a dock e você tiver acesso ali, né? O aparelho que você for usar ele ter Bluetooth, aí você consegue estar utilizando o Bluetooth e conectando, né, sem fio, sem precisar da necessidade da dock de carregamento. Bom, e agora a gente vai chegar numa parte negativa. Eu vou ter que falar dos botões. Vou deixar a luzinha ligada. Vamos falar dos botões, né? E por que negativa? Os botões principais, eles me decepcionaram um pouco. Não os botões principais em si, acredito que seja mais o controle de qualidade da Ajax nesse mouse aqui. Porque esse mouse, quando ele chegou pra mim, os botões estavam firmes, os dois botões principais, né, o esquerdo e o direito, e durante o uso parece que ele afrouxou, parece que, sei lá, o parafuso dentro dele acabou dando uma afrouxada, e os botões meio que ficaram soltos. Ó, os dois botões estão assim, então ele acabou ficando solto, tanto que quando eu balancei, né, da primeira vez que chegou o mouse pra mim, ele não fazia nenhum barulho, e agora se você balançar esse mouse, você consegue ouvir o barulho dos botões. Então, assim, é uma coisa chata que aconteceu, né, com essa minha unidade. Mas como eu disse, eu acredito que você apertando os parafusos aqui dentro, ele vai ficar firme, até porque ele veio firme, o botão, então não faz sentido ser outra coisa. Mas é um problema, né? É um problema que eu tive, pelo menos nessa minha unidade aqui. Mas falando aqui dos cliques em si, né, tirando esse probleminha aí dos botões, ele tem um bom clique, né? Os botões são bons, né? Excluindo, como eu disse, esse problema. Mas são bons botões. Eles têm aquele pulse travel normal, né, bem na ponta, como a maioria dos mouses aí mais baratos, ou até os mais caros também tem, né. Esses aqui não tem muito como a gente fugir. Mas de resto, o pre e pulse travel dele são pouco, é bem pouco na verdade, né. Então não é uma coisa que vai te incomodar ali no dia a dia. E dá pra fazer o uso dele normalmente. Outra coisa também relacionada aos botões é o switch dele, que é um switch que particularmente foi a primeira vez que eu vi, né, em algum mouse, que é o switch Green Shell Pink Dot, se eu não me engano, aliás, Green Shell White Dot, que é meio que ali parecido com o Blue Shell Pink Dot, porém ele é um pouquinho mais pesado, mas ainda assim é um switch extremamente bom. Inclusive eu prefiro esse próprio switch do que o Blue Shell Pink Dot. Pela tatilidade dele, aparenta ser um pouquinho melhor, mas eu acho que é muito questão de gosto, tá? Esse daqui é o barulho do clique dele. É um clique não tão alto e, como eu disse, com uma ótima tatilidade. Outra coisa daqui são os botões laterais. Ótimos botões também, eu gostei bastante. Eles não são botões soltos, tá? Então, são botões firmes. E que ele não tem aquele tanto de pulse travel que geralmente os mouses mais baratos têm, que é quando ele acaba afundando muito na carcaça. Esse daqui ele afunda, sim. Eu acho que também não, é uma coisa que não tem muito como fugir, principalmente num mouse de baixo custo. Mas não é muito e não vai incomodar. Eu, pelo menos, não me sinto incomodado nenhuma hora utilizando ele no dia a dia. Então acho que os botões laterais aqui estão bem implementados nesse mouse. Eu, particularmente, não tive nenhum problema com eles. Mesmo para utilizar em jogos ou ali no dia a dia para voltar e avançar abas. Apesar desse probleminha, né, do pulse travel que é normal, ele ainda assim é um botão bem spamável e com uma ótima tatilidade também. Outra coisa desse mouse que eu gostei muito também é o scroll dele. É um scroll extremamente silencioso. Provavelmente não vai dar nem pra ouvir no microfone, porque da última vez no vídeo de primeiras impressões que eu fiz dele não deu pra ouvir no microfone, de tão silencioso que ele é. E ainda assim ele tem ali uma certa marcação nos steps dele. Aqui quando você vai rolando ele, você sente que ele tem uma certa textura, até mesmo aqui da borrachinha, você sente que ele tá passando os steps. Porém não é aquela marcação
tão bem definida, mas ainda assim eu achei muito bom. Até porque se fosse, provavelmente o barulho seria mais alto, né, do scroll. Então eu achei um scroll bem implementado também nesse mouse. E além disso também, em nenhum momento eu senti ele pulando sozinho nos jogos ali, porque eu uso ele pra pular. Então, pelo menos comigo eu não tive nenhuma vez esse problema. Bom, agora vamos falar do coating dele. Esse mouse aqui, pelo que eu vi ali na página da Ajax, ele não tem revestimento. Então, ele é o plástico apenas, né? Porém, ainda assim é um plástico de boa qualidade, você sente que é um plástico de boa qualidade. E é um plástico suave, não é aquele plástico áspero que tem alguns outros mouses, então você não vai ter incômodo utilizando ele aqui sem grip tape. E ainda assim ele não fica escorregando na mão ali, mesmo quando a mão soa. Pelo menos comigo, eu não senti ele escorregando, eu consegui utilizar ele sem grip tape, sem nada, com zero problemas. E além disso também, ele é um mouse extremamente sólido, né? Apesar dos problemas aqui dos botões principais, que acabaram ficando soltos. Mas ainda assim ele é um mouse extremamente sólido, que você não tem flexibilidade nele, não tem rangido durante o uso nem nada. Então, apesar do peso dele ainda ser leve, né, ele consegue ali entregar uma solidez aqui nesse conjunto de construção do mouse. E para finalizar, antes da gente ir pro software ali e o desempenho dele, né, eu vou falar um pouco dos fits dele. Esses daqui são fits em Teflon, são fits que eu já tô bem familiarizado. São fits que eu já conheço bem, né, que eu já utilizei em vários mouses da Ajax. Que são os fits padrão que vem nos mouses, né? Alguns até vêm com fits PTFE, mas no geral vem com os fits de Teflon, que pra mim são bons fits. Eles são lentos, talvez o único problema deles, mas pra mim não me incomoda. Mas apesar deles serem lentos, eles não arranham no mousepad, eles têm cantos bem arredondados. Então se você não for muito exigente, dá pra utilizar eles. Mas caso você queira um fit um pouco mais rápido, aí eu recomendo você comprar algum outro fit vendido separadamente, como um Tiger Eye aí do AliExpress, ou até algum outro fit mais genérico também do AliExpress, de PTFE no caso, né? Mas no geral, pelo menos pra mim, são bons fits. E agora, vamos falar do software e desempenho dele. Essa parte eu vou estar fazendo aqui na tela do meu PC, então bora lá. Opa, tô na tela do PC aqui, tá mostrando o software aqui pra vocês. O link do software eu vou deixar aqui na descrição, né? E nos comentários também, junto com o link do mouse e cupom, se tiver. E aqui o software eu não vou estar explicando tudo, absolutamente tudo que tem no software, até porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou estar mostrando as principais configurações, as principais coisas que ele tem que são úteis nesse mouse aqui. O mouse ali eu acho que entrou em modo de standby, porque eu fiquei um tempo sem mexer nele. Mas vamos lá. Então vou mostrar essa primeira aba aqui. É a aba pra gente remapear os botões, que geralmente tem em todos os softwares de mouse, aí pelo menos os mouses um pouco melhores. Então aqui é sem muito segredo, você consegue remapear até a rolagem aqui do scroll se você quiser. Mas enfim, vamos para a segunda aba aqui. A segunda aba é a aba do DPI. Esse mouse, se eu não me engano, vai até 26.000 de DPI, né? Que é o sensor 3395. Porém, isso acaba não sendo tão relevante, porque geralmente o padrão é 800 ou 1600 de DPI. Eu uso 1600, por exemplo. Então acaba não fazendo tanta diferença assim uma DPI tão alta. Mas esse sensor aqui vai até os 26.000. Aqui nessa terceira aba, a gente tem algumas coisas importantes, como por exemplo o Debouncing Time, que é essa opção aqui, o Double Click Interval Time, que é para evitar o double click. Então ali é o tempo em que ele vai contabilizar um clique do outro. Então se você deixar no alto, você acaba evitando mais double click. Eu deixei aqui no padrão. Aqui embaixo a gente tem algumas opções do scroll. Eu particularmente não mexi nisso, mas provavelmente ali são opções para configurar melhor o scroll aqui, caso você queira. E aqui a gente vai ter o Polling Rate. Lembrando que esse mouse aqui é a versão Pro, então ela vai até 8.000 de Polling Rate. E eu vou confessar pra vocês que eu não utilizei ele em 8.000, eu utilizei pra testar na verdade, né? Mas eu não fiquei utilizando ele em 8.000. Por quê? Quando você comprar um mouse assim com a taxa de atualização tão alta, né? A gente tem que lembrar que você precisa ter um processador, uma CPU um pouco mais forte para estar tancando esse polling rate mais alto. Então, no 8K, os meus testes aqui, e o meu processador é um Ryzen 7 5700X, ele acabou comendo um pouco dos FPS nos jogos, então eu preferi não utilizar sempre o 8000. Eu utilizei ele no Valorant para testar, porque no Valorant eu consegui meio que utilizar com um FPS um pouco mais estável. E eu não tive bug, não tive nenhum problema. Apesar do 8000 bugar em alguns jogos, tá? Isso daí acontece, então
Você tem que ter isso em mente. Mas no geral eu usei em 2000 e 4000 de polling rate. E eu não tive nenhum problema de bug e essas coisas, funcionou perfeitamente. Aqui tem um LOD e mais algumas opções aqui pra você fazer ali uma correção de algum erro que você tiver na sua mira, se sua mira tiver, pra ele fazer uma linha reta ali com mais facilidade. Tem algumas coisinhas aqui, algumas outras opções, eu deixo desativado, eu prefiro deixar o mouse meio ali no padrão. O LOD aqui eu deixo em low, mas aí vai em preferência. O low provavelmente é 1mm e o tal é 2mm. Aqui a gente tem a opção de criar macros. O share aqui é onde você pode provavelmente exportar e importar as configurações do mouse. E aí na última aba aqui a gente consegue colocar a linguagem, que não tem em português. Tem em inglês, né, em chinês, eu prefiro deixar em inglês. E mais algumas coisas aqui de aparência, né, pra você mudar a cor, etc. E uma coisa aqui que apareceu justamente agora, quer dizer, agora não, mas pelo menos da última vez que eu entrei nesse software não tinha, é pra atualizar ele. Eu vou estar atualizando aqui pra ver se vai ter alguma mudança significativa nesse software. Tá, eu atualizei, não teve nenhuma mudança aqui, mas eu acredito que aqui também tá tendo um bug ali, porque eu atualizei 4 vezes já e ele continua na mesma versão do app. Então, provavelmente isso aqui vai ficar infinito, eu vou ficar atualizando infinitamente. Enfim, nenhuma mudança aqui nessa atualização. Então é isso. Esse daqui é o software do mouse. Eu falei ali em desempenho, né? Eu não tive nenhum problema. É um mouse que tem um bom desempenho, eu não senti delay, atraso ali no tempo de resposta nem nada. E eu vou aproveitar também aqui o final do vídeo pra meio que deixar uma opinião pessoal minha de como foi o uso desse mouse, porque esse daqui é um shape que eu não tinha usado antes. E, cara, eu tive acho que o melhor desempenho em questão de mira nos jogos foi com esse mouse aqui. E eu acho que eu também descobri que eu prefiro um mouse um pouco mais pesado, porque atualmente eu uso o Dragonfly que tem menos de 50 gramas, e esse aqui tem mais de 55. Então eu me saí melhor, eu acho que até por questão do shape, do peso. É um mouse que pra mim, cara, saiu assim perfeitamente. O meu prime de mira é com esse mouse aqui. Então, acho que é um mouse que vale a pena você comprar, caso você esteja procurando um mouse com esse shape, né? Aí até uns 210, 220 reais, que foi o que eu paguei nele. Acho que eu paguei 210 mais imposto. Em promoção, provavelmente ele vai ficar mais barato também, né? Tem essa questão. Mas é um bom mouse, eu particularmente recomendo bastante ele. Então é isso, acho que não tenho mais nada pra falar. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, qualquer pergunta. O link dele vai estar aqui na descrição, né, como eu falei, e provavelmente com cupom, porque tá tendo promoção agora do AliExpress, então tá tendo um cupom, talvez o preço dele esteja até mais baixo. Mas enfim, se você gostou do vídeo, curte, se inscreve aí e falou, até o próximo vídeo.